Bom, nós estamos com Dionei Walter da Silva, ele que atuou como deputado estadual entre 2003 a 2007 e ele foi um expoente da cultura na Assembleia Legislativa, pois ele mesmo tratou de organizar, através do Centro de Memória da Assembleia Legislativa, um livro documental que trata-se da documentação histórica que retrata a evolução de Jaraguá do Sul. Dionei, como é que nasceu esta obra que você presenteou Jaraguá do Sul e hoje faz parte da memória da cidade? Na verdade, nós tivemos, durante o meu mandato, eu procurei sempre fazer que as políticas públicas chegassem às pessoas, vamos dizer assim. Isso inclui também a cultura. E até procurado por você, pela equipe aqui do Museu de Jaraguá do Sul, nós recebemos essa sugestão de fazermos esse trabalho. E eu acho que o parlamentar é isso, quer dizer, ele é um representante da sociedade, chegou uma demanda, nós tínhamos os caminhos, conversamos na presidência da Assembleia e foi inclusive o segundo destes documentários que foram feitos pela Assembleia. O primeiro foi da cidade de Criciúma, e o nosso, que é de Jaraguá a Jaraguá, que foi um trabalho bastante interessante porque muitos dos documentos que constam do livro poucas pessoas conheciam aqui em Jaraguá do Sul. Desde a história, a fundação, a documentação do município, e nós conseguimos também colocar ali um trabalho de cada um dos deputados que foram representando Jaraguá do Sul. Todos eles têm algum trabalho colocado também neste livro, então retratando, quer dizer, todos os parlamentares de Jaraguá do Sul que atuaram na Assembleia nesse período, além dessa documentação toda, que era de conhecimento apenas de quem manuseava os arquivos da Assembleia, que hoje é um livro que cada um, a gente fez 113 exemplares, todos os ex-prefeitos receberam, todos os ex-parlamentares receberam, a prefeitura recebeu, o arquivo histórico recebeu, todas as entidades centenárias da cidade receberam, tanto empresas, igrejas, escolas, e eu acho que o importante é isso, quer dizer, a cultura ela não pode ficar escondida. E eu acho que esse trabalho fez com que hoje esse trabalho é público, e várias pessoas têm acesso, por exemplo, na biblioteca pública ou no museu deve ter, para quem quiser manusear. Certo, que é interessante, que eu gostaria que você falasse que eles também está disponível em rede social, que as pessoas podem baixar gratuitamente. Além disso, existe um CD que as pessoas podem ir no arquivo público e requisitar cópias, Exatamente, além do próprio site da Assembleia Legislativa, ele tem esse trabalho em arquivo, online, você pode visualizar, aliás, muito lindo, a página na internet você vira ela e você pode baixar ela também, e gravar em CD ou no próprio computador. Então ele é de domínio público hoje, além dos livros que foram distribuídos, você tem ele acesso pelo site da Assembleia, no arquivo de Jaraguá do Sul também, acredito que seja possível solicitar. E acho que é isso, tornar público a história da nossa cidade. Como é que foi essa articulação com o Júlio, que era o presidente da Assembleia Legislativa e o quadro de funcionários do Centro de Memória da Assembleia Legislativa, a LESC? Digamos assim, eu tinha uma vantagem que eu sempre tratei muito bem os funcionários públicos de forma geral. Eu acho que o servidor público, independente da área, ele precisa ser valorizado, tratado, respeitado, é um patrimônio da sociedade que está ali. E se você não o tratar bem, ele vai produzir pouco também. Então isso é uma característica minha, eu sempre tratei super bem, E a minha relação com o Júlio Garcia, tanto do ponto de vista pessoal quanto político, sempre foi muito boa. E o Júlio, como presidente, ele foi um presidente extremamente democrático. Tanto que eu era de um partido adversário ao dele, mas todas as questões encaminhadas eram discutidas republicanamente, não era partidária. Vou citar um exemplo, nós fizemos uma vez uma moção de congratulação, alguma coisa, ao Emir Sader, que
e tinha uma disputa política nacional com o Jorge Bornhausen, que era o chefe, digamos assim, o mentor político do Júlio Garcia. E empatou no plenário a moção, e o presidente desempata. E ele desempatou valorizando a democracia, que é um ato democrático fazer a moção, e votou a favor, assim, contrário ao partido dele, vamos dizer assim. Então eu acho que resume a figura do Júlio nisso, quer dizer, ele é um democrata, né, e ele, por conta disso, nosso foi o segundo trabalho realizado. O primeiro foi da cidade dele, Criciúma, né, e ele fez questão de vir a Jaraguá do Sul presidir a sessão solene, né, que foi do Baipendi, acompanhou o trabalho. Então assim, eu acho que foi um trabalho muito bom. Jaraguá do Sul ganhou com isso, né, a sociedade ganhou, e acredito que faria tudo de novo. Certo. Jaraguá comemora 137 anos. Você deixou essa herança cultural para a cidade. Hoje a gente tem essa documentação, está disponível para cada cidadão que tem interesse nesta história de 137 anos. Qual a sua mensagem para o povo de Jaraguá do Sul que você legislou reivindicando elementos para que tornar a sociedade de Jaraguá do Sul mais dinâmica e sempre em contínuo crescimento? O que eu deixo de mensagem a toda a sociedade é que nós precisamos fazer uma reflexão profunda no papel de cada, digamos assim, de cada ente e de cada pessoa nessa questão, principalmente política. Eu, na minha campanha, prometi que faria um papel pedagógico de deputado estadual, e eu tenho certeza absoluta que fiz. Eu fiz o papel de deputado estadual, de parlamentar. Só que a maioria da sociedade, infelizmente, não sabe o papel do parlamentar e não quer o papel do parlamentar, e sim quer um assessor do executivo, que é alguém que traga verbas, que traga obras, que traga ações que são importantes, que o parlamentar pode cobrar. Mas o papel de fiscalizar da CPI que participei, que presidi, a CPI da Casan, por exemplo, ela foi considerada na época, e até hoje, a única CPI da história de Santa Catarina que deu resultado. Nós comprovamos desvio de recursos, o Ministério Público recebeu esse relatório pronto, com provas inclusive, e aí entra uma dificuldade grande, que é a morosidade do judiciário, que até hoje as pessoas não foram punidas, mas os processos ainda estão em andamento. Então acho que esse é o papel, quer dizer, fiscalizar, legislar, fazer esse trabalho que a gente fez na cultura, como fizemos na agricultura e tantas outras áreas. Então, acho que é importante as pessoas estudarem o papel do executivo, o papel do legislativo, e escolher pessoas que façam essa função. Porque quando há conluio de poderes, a sociedade vai perder sempre. Certo. Qual o futuro de Jaraguá do Sul na visão de um político, tá, participativo, e que tem interesse que essa cidade cresça e evolua dentro dos princípios constitucionais e democráticos? O que eu sempre defendo, Ademir, assim, a sociedade precisa participar mais. Nós temos hoje instrumentos de participação, que são os conselhos municipais, que todas as áreas têm, tanto a cultura, a educação, o transporte, entendeu? Mais de 20 conselhos nós temos na cidade, e poucas pessoas sabem que existem e poucas pessoas participam, e é um instrumento fantástico. O da saúde, por exemplo, a lei obriga que ele seja paritário, metade dos membros são usuários do sistema público de saúde, e ele decide tudo. Quer construir um posto de saúde, quer fazer um investimento qualquer, tem que ser aprovado no conselho, entendeu? Mas quantas pessoas sabem disso? Isso é em todas as áreas. Então acho que esse é um papel, quer dizer, a participação. E uma outra questão, acho fundamental, os políticos de Jaraguá precisam pensar grande. Eles têm que parar de pensar picuinha, de pensar umbiguinho, de pensar emendinha. Jaraguá é uma cidade grande, Jaraguá é uma cidade que arrecada, é uma cidade no contexto nacional fantástica, no nível de qualidade de vida e tudo, e precisa pensar grande. E não é pensar só Jaraguá, você tem que pensar regionalmente. Transporte coletivo, água, esgoto, lixo, tudo isso tem que se resolver de forma, digamos assim, com a Anvale, ou no mínimo os 5 municípios daqui, pensando em construção. Por exemplo, não adianta cada município fazer um centro de eventos. Faz entendeu, que atenda os 5 municípios. O transporte coletivo não pode um preço para Guaramirim, um preço para Schroeder, tem
tem que ser passe único nos 5 municípios. Então, a água, o esgoto, todas essas questões. Acho que essa é uma questão assim que a gente poderia deixar de mensagem. Então, tá certo. Então, muito obrigado.